Olá, esse é o seu portal Humaniza e nós vamos hoje, no nosso curso de psicanálise clínica e institucional, vamos falar de um assunto muito interessante. Vamos falar sobre neurose, psicose e perversão. Nesse primeiro vídeo, nós vamos fazer uma introdução sobre o tema. Sabemos que a psiquiatria clássica considera que a doença tem origem dentro do organismo e busca uma explicação, do distúrbio, do comportamento, em uma possível disfunção, anomalias da estrutura funcional cerebral do ser humano. Então, nesse sentido, os mapas cerebrais que localizam em cada área cerebral as funções sensoriais, motoras, afetivas, intelecto do ser humano. Então, nessa abordagem, tem os quadros patológicos e a psicanálise, ela distingue o normal do anormal. É uma questão de grau, uma questão de natureza. Então, todo ser humano, que Freud descobriu no seu estudo, todo ser humano ele passa pelo complexo chamado complexo de Édipo, conforme vai chegando o período e tem esse momento da estrutura psíquica chamado complexo de Édipo, aonde existe a castração. É um complexo muito interessante que Freud no seu estudo descobriu, olhando para a sua própria vida, onde um menino, ele chega, a criança, tem primeira chamada, o primeiro contato, a sua primeira relação com sua mãe, na amamentação, o processo de sucção, dá prazer na mãe e dá prazer na criança, literalmente se fala a palavra prazer. E vai chegando um determinado momento onde o menino começa a se desenvolver e é preciso, chega o momento do complexo de Édipo, é preciso que haja uma castração do pai, que o pai sente, conversa e fala realmente, ela é sua mãe, mas ela é minha esposa, você precisa entender isso. E nesse momento de castração, quando a pessoa passa por esse momento e há essa falta, dessa castração, isso pode influenciar na estrutura psíquica do ser humano, E o que é a estrutura psíquica do ser humano? É o funcionamento, de lidar com o próprio desejo, o desejo do outro, relacionar com o mundo. E o ser humano nenhum, ele consegue ter a sua plenitude, se sentir completo. Sempre está faltando algo, sempre falta algo em nós, sempre estamos na busca de uma coisa, de algo para completar. Então, o que motiva isso interfere muitas vezes, melhor dizendo, na estrutura psíquica do ser humano. Então, de uma forma simplificada, a castração é um corte pelo qual todos nós, humanos, passamos, Como vamos nos defrontar com os nossos desamparos fundamentais, ou seja, com os nossos anseios. Não podemos ser de tudo, ou ter tudo. Nem tudo que eu tenho eu posso, nem tudo que eu posso eu tenho, nem tudo que eu posso eu tenho eu devo. O ser humano está nessa busca da felicidade, na busca do prazer. O bebê, quando nasce, ele não sabe disso. A mãe é o ambiente todo para ele, Não tem barreira entre eles. Na verdade, não havia um eu, O eu vai se constituir a partir da relação, da primeira relação, com a mãe, o ambiente. A mãe certamente não pode viver exclusivamente para o seu bebê. Este bebê não é um todo, com a mãe. Isso é fundamental. E esse complexo, essa função, denominamos a função materna, que é a função de acolher o bebê,
a criança, né? Vários teóricos falam sobre isso, fala sobre a mãe suficientemente boa, a mãe boa. Isso são temas para um outro vídeo. Mas voltando à introdução, a psique é estruturada de determinado modo pela estrutura e a possibilidade de você se formar através de outro. O bebê ele interage primeiro com a sua mãe e ele vai interagir com o mundo através da sua mãe. A partir do complexo de Édipo, é a forma que a função materna, né, tem e entra a função paterna, que entra na formação da estrutura psíquica. E quando há essa falta da castração pela figura paterna, aí vem as 3 grandes estruturas psíquicas que o ser humano passa. Uma coisa muito interessante também na formação da estrutura psíquica, é muito interessante quando você vai estudar sobre isso, porque a estrutura se forma a partir do ser humano. Sabemos que uma criança, ela nasce, não tem consciência, que a sua consciência forma até os 3 anos de idade, e que a mãe é o principal objeto dessa criança. A mãe que está ali ao lado, ensinando, falando de tudo isso. E a estrutura psíquica do ser humano é formada através da mãe, principalmente. E quando não há essa boa formação, aí que começa os problemas, os transtornos. Existe também a personalidade, né? Que é um rótulo descritivo ou descritivo do comportamento do indivíduo e da experiência interior. Isso se chama a personalidade. Quando essa castração não é feita, começam os transtornos de personalidade, né? E o que é a definição de transtorno de personalidade? Tem aqui muito interessante: experiências subjetivas e comportamento persistente que se desviam dos padrões culturais. São rigidamente generalizados, têm início na adolescência ou na sua vida adulta. São estáveis ao longo do tempo e levam a comprometimento ou infelicidade. Com a falta dessa castração, começa a aparecer os transtornos das personalidades. Então, a estrutura da formação psíquica dá em torno dessa passagem do complexo de Édipo, que é preciso, como eu estou falando desde o início, para que possa ficar bem explicado, para que possa ficar bem na sua mente, que a falta da castração no complexo de Édipo é que vai interferir na formação da estrutura psíquica do ser humano. E com isso, podendo haver os transtornos da personalidade, os chamados transtornos que nós veremos mais na frente nos vídeos. Esses transtornos que a psicanálise, principalmente o pai da psicanálise, Freud, denominou como neurose, psicose e perversão, que nos próximos vídeos nós estaremos vendo. Essa é uma introdução. O ser humano está sempre nessa busca, mas como não entende muitas vezes isso, não sabe realmente como se forma essa estrutura, é preciso a busca de um profissional. E esse profissional é você que está estudando. Esse profissional é você que vai se formar, vai começar a entender um pouco a introdução da estrutura psíquica, das fases que se passa, fase oral, fase anal, as fases que Freud denominou, a estrutura da formação psíquica do ser humano, a estrutura da personalidade. Então, nós estamos tratando nesse vídeo a introdução sobre a estrutura psíquica do ser humano
que nós vamos estar vendo daqui a pouco no outro vídeo. Vamos ver sobre neurose.